Muito bom dia, amigos. Começando mais um Live Jovem Pan, ao vivo aqui no Shopping Total. Estúdio da Jovem Pan, Grande Porto Alegre, FM 90,7. Live Jovem Pan sempre recebendo grandes personalidades da nossa cidade, músicos, artistas e também pessoas representativas dentro da política e principalmente das questões de Porto Alegre, região metropolitana e Vale do Caí. Hoje comigo aqui no estúdio da Jovem Pan, além de tudo, foi meu colega na escola há muitos anos, vereador de Porto Alegre eleito, hoje secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana da capital, Elisandro Sabino. Satisfação te receber aqui, meu querido. Deixa eu baixar aqui a nossa trilha, que estava bastante alta, vou falar de novo aqui. Nosso Live Jovem Pan recebendo hoje Elisandro Sabino, ele que é secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana de Porto Alegre. Nosso Live Jovem Pan trazendo muitas pessoas representativas do estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, região metropolitana e Vale do Caí. Hoje recebendo Elisandro Sabino, ele que é secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana da capital. Eu brincava que foi meu colega de escola, fomos colegas na Zona Sul de Porto Alegre. E hoje eu tenho o prazer, não só hoje, já em outras oportunidades já conversamos no Grupo RS-Com, e hoje estamos aqui para falar um pouco sobre as questões de obras, de mobilidade urbana da capital do Rio Grande do Sul. Agora, 10 horas 14 minutos, no Live Jovem Pan, você está acompanhando a gente, pode enviar pergunta que a gente repassa aqui para o Elisandro ao vivo na Jovem Pan. Elisandro, em primeiro lugar, muito obrigado pela presença aqui na Jovem Pan, uma satisfação te receber, e para conversar sobre as coisas de Porto Alegre. Tudo bem, meu querido? Como é que tá? Maravilha, Fabiano. Tudo bem, um prazer estar contigo aqui também. O senhor, né? O senhor secretário, eu tenho o hábito de chamar de amigo, porque somos amigos, enfim. O senhor secretário. Na verdade, nós somos jovens, né? É verdade. Somos da mesma geração, então, na verdade, nós estamos juntos nessa caminhada aí, então, se eu sou senhor, tu também é, viu? É isso aí, Fabiano. Eu até quero saber se estou compartilhando ao vivo aqui, Fabiano. Tá ao vivo. Deu uma ajeitadinha no microfone, estamos ao vivo. Você compartilhando a sua página também aí, né? O pessoal poder acompanhar. Estamos todos ao vivo aqui na Jovem Pan, portanto. Muito obrigado ao pessoal que encostou nossa porta ali. Agora, Elisandro, vamos começar pela parte. Vou lhe fazer uma pergunta bem fácil para começar. Vamos lá. Qual é a principal obra, qual é aquela que você tem como prioridade essa sua atividade como secretário de infraestrutura? Vamos falar de infraestrutura primeiro na capital, porque as obras são muitas, né? Pelo menos 10 estão por terminar ou terminaram, mas tem muitas outras ainda que estão acontecendo. Qual é aquela que é a prioritária, vou dizer, o calcanhar de Aquiles do secretário hoje? Maravilha. Na realidade, assim, Fabiano, nós estamos assumindo esta pasta que eu acho que é importante situar quem nos ouve e nos assiste também ao vivo. Nós assumimos a pasta de infraestrutura e mobilidade urbana. Segundo o prefeito, uma pasta pesada. Pesada porque ela pega toda a parte de obras do município, a parte de infraestrutura, que na parte, portanto, então, de infraestrutura nós temos a SMOV, a extinta SMOV, e aí nós temos DEP, DEMAI na parte de obras, e na parte de mobilidade urbana, portanto, nós temos a EPTC, a Carris e também a Secretaria Municipal de Transportes. Então, veja que é uma secretaria bastante ampla e toda a parte de obras e mobilidade, que é justamente as dificuldades, uma das grandes dificuldades aliadas à questão da saúde e da educação que o município enfrenta, especialmente pela questão do déficit, da dificuldade financeira que apresenta. Nesse sentido, respondendo objetivamente a tua pergunta, no que diz respeito à questão que envolve obras, e aquela que é talvez a obra de hoje maior complexidade, eu poderia destacar duas na cidade de Porto Alegre. Eu poderia destacar a Tronco, a Avenida Tronco, que ela já era para a Copa ainda? Isso, são obras da Copa. Como tu falou, são 10 obras que estão em andamento, na verdade paradas, 7 que foram entregues e duas que nem começaram ainda. Então, nesse sentido, nós temos aí hoje exatamente um cenário de obras paradas. Todas são muito importantes para a cidade. A obra da Tronco, por exemplo, eu entendo que é uma obra importante no que diz respeito à entrega dela,
inclusive pela questão das dificuldades que tem ocasionado aos moradores ali, de forma muito que fere até a dignidade. Então, nós tivemos recentemente algumas dificuldades ali, os moradores não conseguiam acessar nas suas casas, Fabiano. Então, isso foi algo que nos trouxe muita preocupação. Tivemos uma intervenção ali, de forma paliativa, é bem verdade, colocamos o material fresado para que as pessoas possam acessar suas casas de forma digna, de forma que, então, esta é uma das. Outra é a trincheira da Ceará. Na sequência nós vamos falando, podemos falar um pouquinho mais sobre a Ceará, porque a Ceará ela acaba complicando, né, Lisandro, principalmente a chegada à capital, né, que é uma das vias principais, junto com a Avenida da Legalidade e da Democracia, e eu me torno repetitivo aqui no dia a dia, com o trânsito na manhã, no Jornal da Manhã. Sempre eu brinco que se eu gravasse e deixasse pronto toda semana, os pontos de lentidão são os mesmos sempre. São um na Avenida da Legalidade e da Democracia, na Avenida dos Estados, na Zona Sul, na Cavalhada, na Coronel Marcos, Protásio, Bento, quer dizer, e ali principalmente é uma obra que depois de concluída, ela vai resolver o problema, acredito eu. Né? Não tem dúvida. Ali nós estamos falando, Fabiano, de uma transposição de exatamente 75 mil veículos dia. E outra coisa, é uma interlocução ali com a região metropolitana. Canoas, pessoas que vêm de São Leopoldo, isso não são poucas, tanto na saída da cidade quanto na entrada da cidade. Então, nesse sentido, a Ceará é realmente uma preocupação. Agora, você vê só, nós estamos falando de uma obra que começou em janeiro de 2013, com uma previsibilidade de entrega para um período da Copa. Então, realmente, nós precisamos, e a partir do momento, Fabiano, que ali começar a intervenção, é uma obra que em 3, 4 meses nós conseguimos entregar ela. Hoje o que está faltando? Na trincheira da Ceará, como em todas as obras da Copa, ditas obras da Copa, é a questão do pagamento. Nós temos uma pendência financeira para estas obras que acaba... Com as concessionárias que estão realizando com todas as concessionárias. São pendências financeiras por parte do Tesouro, e então essas pendências elas acabam trazendo realmente uma grande dificuldade. Deixa eu ver. Viu? Tu me chamou de senhor. Tu vê só, na trincheira está o atraso do pagamento. E ali nós temos uma obra que ela está 90% concluída. Quem passa visualiza justamente que ela está quase pronta. Dá vontade da gente ali pegar um mutirão e terminar. Vamos lá, vamos terminar. O pessoal está levando o bolo de aniversário lá já quase. É verdade. Sim, é uma obra com todo esse tempo, janeiro de 2013 começou. Ela teve as suas complexidades, é bem verdade. Ela começou, ela teve um problema ali no que diz respeito ao infraero, o período de realização das obras, ele só poderia ser no período noturno, justamente completamente antagônico de tudo que nós vivemos por causa da lei de silêncio, que não pode fazer obras à noite. Ali tinha que ser em virtude do tráfego aéreo, né? E não podia, tinha uma situação que em alguns momentos, por causa da estrutura alta da trincheira, tinha que colocar um equipamento muito alto, mas ele tinha uma restrição de altura. A torre de controle do aeroporto controlava quando o guindaste passava da altura, eles acionavam direto o fiscal da obra. Então, isso é muita coisa que as pessoas não sabem. Exato, foi um processo muito intenso ali. É uma obra que ela tem uma complexidade no que diz respeito a esgoto pluvial, ao sistema de drenagem, as bombas coletoras naquela região também. É uma obra muito complexa, mas nós estamos hoje, o que realmente traz a dificuldade é o aspecto financeiro. Pois é, e como resolver? Existe alguma luz no fim desse túnel, de que existe a possibilidade de quitação do que está em aberto para que elas sejam retomadas? Primeiro assim, você sabe que nós temos dito, e o prefeito tem falado isso de forma muito clara, nós temos, Porto Alegre hoje chegou em uma situação que nós entendemos que é uma situação assim de realmente, o prefeito até usa a expressão, né? Chegamos ao fundo do poço no que diz respeito ao aspecto financeiro. Problemas muito difíceis, e eles têm reflexos em todas as pastas, em todas as secretarias. O prefeito está tomando medidas que são medidas
enérgicas, tomou na questão essas medidas na questão do carnaval, está tomando essas medidas no que diz respeito a cortes de cargo comissionado, estabeleceu o teto dos municipários. Então, veja, são medidas austeras que precisou realmente muita firmeza, e isso tem sido realizado. No que diz respeito às obras, está sendo feito um levantamento jurídico-financeiro, eu digo um casamento jurídico-financeiro, porque a Procuradoria-Geral do município e a Secretaria da Fazenda, eles estão estabelecendo um diagnóstico do que tem de pendências, do que tem de receita do município, o que está comprometido, o que é o déficit, que realmente é uma monta muito grande, e aí estabelecer, portanto, um cronograma, uma estratégia de pagamento, no caso aqui, quando falamos dos consórcios. E além dessa, essa é só uma obra, né? Por exemplo, por que uma obra como a da Ceará está parada e a obra do gasômetro segue? É porque ali já havia sido aprovada, já está tudo ok, e também existe uma expectativa de quando ela pode ser inaugurada. Já tem isso também em relação à Orla do Guaíba, ali o gasômetro? Sim, assim, isso é importante, essa pergunta ela é fundamental para esclarecimento, porque a obra da Orla, ela é um recurso garantido, é um recurso internacional da Corporação Andina de Fomento, que é o CAF. É um recurso que foi pactuado, a verba ela é direcionada, ela é imexível. O prefeito não pode mexer, tirar esse valor e aplicar na educação, aplicar na segurança. Ela é só para aquela obra. Ela é específica, contrato assinado, pactuado. Então, juridicamente e sob o ponto de vista da administração pública, é uma verba destinada e garantida, e que está sendo paga, inclusive, para a empresa que está realizando a obra. Nesse sentido, a obra não para, a obra continua, são mais de 100 operários no canteiro de obra na Orla do Guaíba, e que, diga-se passagem, né, Fabiana, a modelo da Júlio Mesquita, que é do outro lado da rua, é um espetáculo. O acesso das pessoas nos finais de semana, no final da tarde, com o seu chimarrão, com as famílias. Vai ficar muito bonito. Eu já passei por ver ele agora. Ali na Júlio Mesquita já é o piloto. As pessoas realmente abraçaram a praça. É um espaço da família muito, muito bom, muito importante. E não é diferente no que diz respeito à Orla. O trecho 1, que nós chamamos, que é uma extensão de 1,3 metros, ou seja, 1 quilômetro, né? 1 quilômetro e 300 metros. Então é uma extensão especialíssima ali. Nós temos os decks, nós vamos ter os mirantes, nós vamos ter o ancoradouro, né? O bar Quase Meia-Noite, que está praticamente pronto. Já estão colocando os vidros, já colocaram os vidros em cima, laterais, embaixo. Então, quer dizer, a pessoa que acessar o bar Quase Meia-Noite vai ter uma sensação de estar jantando dentro do Lago Guaíba, né? E tem as passarelas, que elas são estruturas metálicas que entram, adentram ao rio. Quem passa ali já pode ver, né? Tive a oportunidade de estar lá já muitas vezes, fiscalizando, acompanhando a obra, e realmente é um espetáculo. Nós teremos também as ciclovias, a ciclovia junto a Edivaldo e a ciclovia na altura do rio. Então serão duas ciclovias. Vai ser assim um local muito especial. Então, nesse sentido, essa obra avança porque é recurso garantido do CAF. No que diz respeito às obras da Copa é financiamento, e no que diz respeito, no que tange ao município, que toca para o município pagar, foi ocorrendo então pendências financeiras e que o município não honrou, e por óbvio as empresas acabam parando as obras. Qual é o prazo de entrega da obra do gasômetro, da Orla? Ali nós temos uma previsão agora de entrega para outubro. Outubro agora, 2017. Outubro agora nós estaremos, essa é a previsão. Ali, alguns ajustes estão sendo finalizados pela Secretaria de Planejamento Estratégico, que é no que diz respeito às pessoas que vão, os ambulantes que vão ficar ali. Teremos 20 espaços de acesso à gastronomia, então as pessoas poderão estar acessando diversos tipos de gastronomia através dos ambulantes, que a ideia é fazer uma parceria público-privada. Muito legal. Elisandro Sabino, ele é secretário de Infraestrutura
e mobilidade urbana de Porto Alegre conosco hoje aqui no Live Jovem Pan, falando sobre as questões da cidade, muitas obras, ainda tem muito assunto pela frente aqui. Eu quero falar depois sobre mobilidade urbana, sobre Carris, sobre o pagamento do cartão de débito, sobre EPTC, quero falar muito sobre EPTC com o secretário. E secretário, agora ainda sobre obras, se fala muito na duplicação da Venceslau Escobar, da Edgar Pires de Castro, já existe um projeto, realmente existe? Como é que está essa situação que vai facilitar tanto a vida daqueles que moram hoje na Zona Sul de Porto Alegre, que é um local, o secretário, que hoje ele é trancado, né? Final de tarde, início de manhã, prepara-se para paciência por ali. O senhor, porque eu sei que é morador da Zona Sul, exato, sei que também conhece bem essa realidade. Essa experiência diária, né? Ali tem um projeto para desafogar a Zona Sul, é uma transposição diária de 110 mil veículos e que nós temos ali uma previsão de início para agora o mês de abril. Existem materiais que já são recursos próprios da própria IPTC, que já temos à disposição para dar início àquela obra, e também nós temos 7 bairros que são beneficiados ali: Cristal, Assunção, pega a Restinga, pega Ipanema, vai a Pedra Redonda, Jardim Isabel. Então, quer dizer, ali nós vamos ter uma solução de fluidez do trânsito muito grande. Nesse sentido, nós entendemos que na Coronel Marcos, tanto na Coronel Marcos, na descida ali do Terceiro Céu, uma obra... É o Jardim Céu. Ali nós temos uma situação que vai ser a aplicação da faixa reversível semaforizada. Isso é algo... Como já existe hoje na Oscar Pereira, né? Não, a Gira Previdência ali. Esta será semaforizada. Ou seja, ela com tecnologia, e então não será colocado cones através por agentes da IPTC. Será então tudo automatizado. Pela manhã, quando o cidadão estiver indo para o seu trabalho, serão mais pistas, ou 2 pistas, então poderá subir o carro paralelo ali sem nenhum problema. Na descida nós teremos então o sentido inverso, desce em 2 e sobe 1. Sim. Então isso garante um fluxo, e claro, aí teremos também algumas alterações na frente do Marista, o terceiro tempo na DEA Cofal, ali então muda-se o processo da sinalização também do terceiro tempo, para aí garantir a fluidez e poder ter um fluxo de veículos a contento, sem os congestionamentos que são apresentados ali diariamente. Como eu falava antes aqui, secretário, de manhã, durante os boletins de trânsito, informações de trânsito, é aquele que eu posso gravar e deixar prontinho aqui. Isso aí. Coronel Marcos sempre trancada, bairro Centro, pela manhã. Das 7h20 às 8h20 da manhã. Das 7h20 às 8h20, tá. E depois a Cavalhada a mesma coisa. A Cavalhada é outra também que tem esse problema. E ali, secretário, vai a opinião de um leigo aqui. A IPTC no ano passado, se não estou equivocado, colocou aqueles corredores de ônibus exclusivos, né? E a partir dali o trânsito ficou mais complicado naquele horário da manhã. Sei que facilitou para o ônibus, mas complicou para o motorista que está ali com o seu carro, enfim. Realmente existe a aprovação por parte dos motoristas de ônibus? Realmente melhorou muito para significar essa, vou dizer, lentidão que causou para o motorista comum em relação àquele que está dentro do ônibus? Ali essa aplicação ela é feita através de um estudo, um estudo pelos engenheiros de tráfego, em que se constata a necessidade da fluidez do transporte coletivo. Não somente motoristas de ônibus, mas também a própria IPTC, através de seus técnicos, e não somente os técnicos, mas também as empresas. Isso garante o fluxo, a rapidez na chegada, porque o que a pessoa que sai de casa, pega o seu ônibus, ela quer chegar rápido. Ela quer chegar logo no seu local de trabalho. Então, isso garante. E a alternativa da Coronel Marques
ela justamente se apresenta porque muitas pessoas, inclusive eu, evitam a cavalhada e vão pela Coronel Marques, e aí ocorre... Carrega lá também. Carrega lá. E com essa solução aqui que nós estamos apresentando... Assim, abriu essa aplicação desse novo modelo? A ideia é começar em abril. Nós temos uma situação que envolve os postes semáforo, que são 20 que nós precisamos, e também de uma tinta especial, que a gente denomina uma tinta amarela com solvente, que é necessário, que nós ainda não temos e precisamos adquirir. Em situação da dificuldade financeira no município, nós estamos trabalhando aí numa sensibilização da iniciativa privada. Então, será uma parceria público-privada, nós estamos buscando para que possamos ter agilidade. Afinal, todos que naquela região vão ser beneficiados, já temos uma parceria bem avançada com os maristas, então de fato é possível nós podermos aí fazer uma ação muito especial ali com a iniciativa privada junto conosco. Muito legal, muito legal. Estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, grande Marcos Loff está passando aqui, passou aqui no estúdio da Jovem Pan, legal. Marcos é lá da Zona Sul também. Zona Sul. De lá também. Estamos com o secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana de Porto Alegre aqui na Jovem Pan, no Live Jovem Pan. Secretário, ainda sobre, antes de entrarmos para questões da mobilidade urbana, uma pergunta que é recorrente aqui. Edgar Pires de Castro, ela é uma via que existe uma possibilidade de duplicação num período breve? Edgar Pires de Castro. Na Zona Sul, lá na... Sim, não, eu estou vendo aqui as mensagens que estão entrando aqui também, que eu compartilhei ao vivo aqui. Olha aí. Olha, se fala muito, né, na questão da Edgar, tem realmente até estudos, né, mas hoje nós temos uma sinalização que é a seguinte: nós não vamos iniciar obras, inclusive de grande complexidade, que envolve todo um processo de pavimentação completa, de sinalização, que não é uma obra de uma complexidade pequena. Ali seria uma grande obra. Nós não temos condições de iniciar enquanto não tivermos a conclusão das que pelo menos estão em andamento. Claro, e até para a gente concluir essa questão de obra, secretário, as que estão paradas, você poderia enumerar para a gente? Sim, eu tenho aqui. Estão paradas hoje e que existe... Para não correr o risco de... Existe alguma pelo menos previsão de quando elas serão retomadas. Para não correr o risco de esquecer, agora mesmo estou vindo da trincheira da Cristóvão, estava lá verificando também a situação das obras, a trincheira da Anitta, a trincheira da Ceará, conforme já falamos, na Voluntários, trecho 1, corredor BRT. Bem próximo aqui do total. Aí nós temos Severo Dúlios, que é um problema, e a tronco, trecho 1, 2 e tronco 3 e 4, que na verdade é toda tronco que ela está parada em trechos, em diversos sentidos. Então essas são aquelas que estão paradas. Essas estão paradas, e a trincheira da Plínio Voluntários 2, que seria o segundo trecho da Voluntários, elas não começaram. E hoje, secretário, não existe uma previsão de quando elas serão retomadas, não existe essa previsão hoje. Nós não temos como falaram, um dia exato e um mês, porque isso está muito atrelado ao pagamento. E o pagamento ele só se perfectibiliza, ou o início dele, eu que até diria assim, que nem a questão de pagamento, até um cronograma de pagamento, que nós tenhamos uma condição de fazer uma interlocução com as empresas, com os consórcios. Eu tenho dito de forma recorrente, são 19 empresas, são 14 consórcios, e 11 empresas líderes. Se nós sentarmos com 11 empresas líderes, nós vamos estar dialogando com todas as empresas que tocam as obras da tronco, ou melhor, as obras da Copa. E nesse sentido, a partir do momento que nós tivermos o diagnóstico pronto, um cronograma estabelecido, e veja bem, Fabiano, é importante destacar, com a excepcionalidade, porque existem situações que vai ser invocado a excepcionalidade, por razão de fluidez de trânsito, por razões de necessidades das mais diversas. Então, esse diagnóstico ele é feito, inclusive, com critérios, de forma que todas as empresas, todos os consórcios possam entender a razão de o porquê a obra X ela vai começar, a obra Y vai na sequência. Então nós estamos estabelecendo, não é uma tarefa fácil, mas que está sendo realizada pela Procuradoria Geral,
a nossa equipe da Secretaria de Infraestrutura e da Secretaria da Fazenda. Nos próximos meses, acredito que nós teremos isso de forma muito cristalina, e como nós temos feito, nós temos apresentado para a sociedade. Eu estive agora semana passada na Câmara de Vereadores e apresentei, levei lá os números, né, todos os números das obras, tudo que está acontecendo, para que não somente a sociedade, os vereadores, todos possamos acompanhar. Muito bem, Elisandro Sabino, secretário da Infraestrutura e também Mobilidade Urbana de Porto Alegre, ao vivo conosco aqui na Jovem Pan, no Live Jovem Pan. Lembrando que das 7 às 7h30 da manhã tem Jornal da Manhã, e hoje tem mais um Live Jovem Pan às 14 horas, recebendo o músico Tonho Croco. Agora, Elisandro, vamos entrar para a questão da mobilidade urbana, e aí nela eu já começo com uma situação que é vou dizer que é uma antipatia natural do porto-alegrense com a empresa pública de transporte e circulação, a EPTC, por diversos fatos. Eu fiquei muito feliz e elogiei aqui, porque aqui a gente critica e elogia. Sim. Não tem essa, né? Eu lembro que na entrevista com o prefeito Nelson Marquesa Júnior, teve um ouvinte que veio reclamar de algumas situações e eu fui muito didático ao explicar a ele. A gente elogia, mas a gente também critica, obviamente. Critica muito e elogia quando tem que se elogiar. E o prefeito disse, Elisandro, que não tem mais radares escondidos em Porto Alegre, os radares móveis. E eu sempre questiono especificamente, que é aquele da subida do senador Tasso Dutra, onde na subida havia ou ainda, não sei se ainda está, desde que é avisado, enfim, aquele radar móvel, que é uma subida, os caras estão embalando, parece que ali está realmente para arrecadar simplesmente. Quais foram as novidades? E o prefeito disse que não tem mais isso. Realmente não tem mais radar escondido, os radares são em lugares pontuais, onde existe fluxo de pessoas. Enfim, o que mudou na EPTC a partir do início dessa nova gestão e principalmente da sua entrada na secretaria? Sim, nós, a partir do momento que assumimos, e já na primeira semana, em uma reunião com toda a diretoria da EPTC, nós tivemos esta orientação, né? Transmitimos essa orientação, uma mudança de postura, uma mudança de ação que vai resultar naturalmente no processo gradativo, uma mudança de imagem. Circulou na rede uma foto. Circulou uma antipatia natural. Natural. E circulou na rede uma foto de um camarada, um azulzinho de campana, né? Exato. Então, falar assim, é um agente de fiscalização, as pessoas chamam de azulzinho, de campana ali na Ipiranga. Na verdade, é uma foto antiga. Isso é uma foto de 2011 que agora foi requentada e disseram, o governo Marquesa ia mudar e tal, e continua tudo igual. Na verdade, essa postura ela não é mais adotada. A nossa orientação é no sentido de que seja de forma visível, porque o objetivo é qual? O objetivo, primeiro, é a educação, é justamente que naquele trecho e nunca está lá um radar móvel por razões de escolha voluntária, eu vou lá, eu vou ficar em tal trecho. Não, são locais estratégicos através de estudos de tráfego, e ali é um local que ocorre muito acidente, é um local que pode ocorrer atropelamento, é um local perigoso, e por essa razão... Aí é coerente, né? E aí, então, neste local, lá estão os agentes, lá estará cones, eles têm colocado cones, lá está o carro da IPTC, e de forma visível está o agente de fiscalização com radar móvel. Então a pessoa pode visualizar, e na verdade é o seguinte, né, Fabiano? No trecho que é 60, se a pessoa andar 60, ela não vai ser multada. Exato. Nós fizemos agora uma ação que foi a Blitz, uma Blitz para parabenizar o motorista que estava dentro da velocidade. Então, o trecho era 60, aí ele vinha a menos de 60, então parava ele. E aí, parabéns, o senhor está dentro. Então, isso, inclusive, é uma postura de mudança da imagem da empresa. Você sabe que nós estamos tendo muito índice, o índice de morte no trânsito em Porto Alegre. Ele praticamente se repete ao ano passado, só que desta vez apenas com motociclistas. Isso nos preocupou muito. E nós fomos para
a General Câmara, ali onde tem um estacionamento de motociclistas. Eu pessoalmente fui lá para nós fazermos uma intervenção junto aos motociclistas, pedindo cuidado, pedindo que tenham, às vezes não é fácil, né, diante a pressão, a necessidade de chegar rápido, mas que tenham o devido cuidado no que diz respeito ao trânsito, porque a vida é muito preciosa. E nós fizemos então esta ação no que diz respeito aos motociclistas, né? Abordagem, entrega de material, um processo educativo, tá? E nós estamos acreditando que é um novo momento. A IPTC, de 0 a 100%, apenas 10% ela é o processo de fiscalização. Veja, 90% da IPTC é educação, são ações de regulação do trânsito, ações de inteligência. Então, mas realmente por estas ações mal realizadas ou sem um planejamento devido, acabou gerando essa, como tu diz, antipatia natural, que nós estamos mudando. E principalmente, né, Lisandro, e obviamente eu não vou nesse momento generalizar. Sim. Alguns agentes demonstram uma arrogância, até uma postura muito até agressiva na própria abordagem, né? Talvez o trabalho seja até um pouco mais interno para que se mude essa imagem que permaneceu, porque todos falam a mesma coisa de alguns, não vou generalizar aqui. E esse trabalho sendo feito da forma como se advertir e se educar, é possível que realmente tenhamos um novo momento em relação à empresa pública. E nesse quesito é importante, Fabiano, nós contamos também com a população, com as pessoas que tenham a sensibilidade nesse sentido, porque muitas vezes quando um agente chega, já há aquela receptividade armada, né? Então nós precisamos entender que o agente também está na sua função, ele está investido de uma autoridade no sentido de poder ali estar passando um processo de educação. Eu recebi um dia, um jornalista me mandou uma foto de um carro parado na garagem, e solicitando a intervenção da IPTC. E de imediato eu acabei solicitando ali que houvesse o deslocamento de uma viatura. A viatura foi até o local, o agente localizou a pessoa que precisava sair e o carro estava na sua garagem, e neste ínterim chega então o proprietário do veículo que havia estacionado no local proibido. Ele foi multado. Ele estava com um problema de IPVA atrasado, quer dizer, então teve uma série de implicativos. Mas a abordagem do agente foi elogiada, inclusive, pelo infrator. Então, me parece que é possível você fazer e cumprir a missão fiscalizatória com um bom senso e, ao mesmo tempo, com muito respeito. E é isso que nós temos falado de forma recorrente e acreditamos que vai haver uma mudança. Secretário Lisandro Sabino, da Infraestrutura e Mobilidade Urbana de Porto Alegre, aqui na Jovem Pan, no Live Jovem Pan. Secretário, eu tenho outras questões aqui, por exemplo, voltando à questão do trânsito. É possível estabelecer em Porto Alegre o que já acontece em São Paulo e algumas vias, como por exemplo a onda verde, os sinais todos dando permissão por um tempo de passagem e depois o inverso? É possível isso ou Porto Alegre ainda não tem tanta fluidez de trânsito para que isso aconteça, ou uma educação para que se espere um tempo um pouco maior para que se tenha essa onda verde? Existem estudos nesse sentido, na Siqueira Campos ali, não sei se você já teve essa experiência. Sim. Aí quando abre uma sinaleira, você vai andando de forma não muito rápida, vai abrindo todas as sinaleiras, né? E aí você consegue uma fluidez ali com veículos de forma muito tranquila. À noite dá, né? Durante o dia. Já Então, são locais que é possível, dependendo do horário e da intensidade de veículos, fazer essa ação. Mas são estudos permanentes. Na verdade, a mobilidade urbana é um processo de estudo permanente e aplicabilidade dentro da sazonalidade do que é o trânsito de Porto Alegre. Nós temos a cada 2 moradores um veículo, 2 habitantes da cidade um veículo, então é muito veículo na cidade, o que representa realmente estudo permanente, estudo constante. Secretário, é permitido passar no sinal vermelho após as 22 horas?
As sinaleiras, elas não multam, tá? Isso eu já tenho dito, as sinaleiras, elas não multam, houve aí um boato sendo espalhado de que as sinaleiras de Porto Alegre, após as 22 horas, elas estavam multando. Não multam. É que tem lá algumas câmeras, elas têm um outro objetivo, mas não de multar. Tá? Então, o que nós sempre orientamos e dizemos? As pessoas cumpram, tá, a legislação de trânsito. Cumpra a legislação de trânsito. Então, você, dentro de uma segurança, que hoje nós vivemos um processo de insegurança muito grande na cidade, exato. Se você percebe que é possível, após as 22, ficar em uma sinaleira, então nós orientamos nesse sentido. Agora, é claro, nós entendemos também que vivemos um momento atípico, um momento difícil. As pessoas dirigem com medo, de insegurança. E especialmente nesse horário, há uma preocupação muito grande. Então, não há problema com relação a isso. A nossa orientação é que tenha a flexibilidade. E o bom senso, principalmente. Como eu falei antes, o bom senso. A flexibilidade e o bom senso. Isso aí. Então, hoje, a orientação é: se a pessoa viu que não tem problema, fica paradinha aguardando. Aguarda, exato. Agora, caso contrário, deu um medo, viu algo que realmente pode lhe representar algo de insegurança, com cuidado, olha para os dois lados. Exato. Você não vai multar por causa disso. Não, pode cuidar, porque na verdade assim, muitos acidentes ocorrem por passar o sinal vermelho. Então, não é uma questão. Tem que ter o cuidado da sinalização, dentro do que prevê o CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Mas, é claro, a segurança em primeiro lugar. Claro. Secretário Lisandro Sabino. Secretário, câmeras multam em Porto Alegre hoje? Existem algumas zonas em Porto Alegre que coloca ali, dizendo, via controlada por câmeras. É possível fiscalização e, consequentemente, multa se nas câmeras da PDC se verificar a situação de irregularidade? Você está falando câmeras radar? Não, é isso. Aquelas que, por exemplo, na Avenida Cavalhada tem trânsito controlado por câmeras. Sim. A PTC multa por câmera hoje ou não? O escopo, o objetivo dessas câmeras é outro, é controle de tráfego. Tá? Então, o radar móvel, os radares, esses radares fixos, com estabelecimento de velocidade, o limite de velocidade, esses são os radares que, se a pessoa passa a velocidade acima, ela vai ser autuada. Pois é, essa é uma situação, é uma dúvida que as pessoas têm e a gente faz também aqui para que o senhor possa trazer para a gente. É o secretário da Infraestrutura e Mobilidade Urbana de Porto Alegre, Lisandro Sabino, conosco aqui na Jovem Pan, no Live Jovem Pan. Secretário, a cobrança de passagens de ônibus, lotação, cartão de débito, está funcionando, está se adaptando? O que é possível colocar para a gente? Nós estamos em uma fase de teste, né? Porto Alegre hoje é a primeira capital do Brasil em implementar a possibilidade da pessoa pagar com crédito e débito no sistema de transporte seletivo. Então, nesse sentido, eu participei, juntamente com o prefeito Marquesan, do ato de inauguração dos testes nas lotações. Então, Fabiano, assim, veja só, você pode acessar, entra na lotação, e aí você, já deve ter acontecido contigo e com muitos que nos ouvem, você vai pegar a carteira, não tem dinheiro, porque nós acostumamos a andar com cartão de crédito e débito. Segurança. E aí o que ocorre? Vai ter que descer da lotação. Não. Nós estamos implementando uma fase de teste e a pessoa então pode, por aproximação, faz ali então o débito, né, do seu cartão através do cartão de crédito e débito. Então é possível, hoje nós estamos numa fase de teste, acreditamos que vai se estender também de forma 100% para todos os ônibus e lotações da cidade de Porto Alegre, que é uma evolução, uma conquista muito especial, porque as pessoas usam muito cartões hoje. Sem dúvida. Secretário, e quantos veículos hoje já estão com essa tecnologia? Uma fase de teste, nós temos algumas linhas, eu não tenho aqui exatamente o número de veículos, mas por enquanto é um piloto. É um piloto ainda. Secretário Lisandro Sabino, conforme combinado, 40 minutos de bate-papo. Redondo. Aqui, redondinho quase aqui, 39,15. Olha só. Teríamos outras questões, é claro, mas vamos deixar para uma próxima, para que o senhor possa voltar. Com certeza. Para conversar conosco, trazer novidades. Foi importante para nos elucidar as questões das obras, essa questão da mobilidade urbana também, algo que chama atenção com
a Carris com o EPTC, que eu brinco, né? Eu tenho essa bronca. Não, mas vamos lá. Eu procuro criticar sempre aqui. Isso aí, vamos quando vejo algo errado, mas elogio quando vejo algo certo também. Então, eu agradeço muito a presença aqui na Jovem Pan, que temos mais oportunidade de conversar, não só como secretário, mas como amigo que vem aqui para comparecer, participar dos nossos happy hours também. Maravilha. E fica o espaço aberto. Eu agradeço muito, gostaria que o senhor retornasse. Desejo sucesso, né, na pasta. A gente sabe que é uma pasta complicada, uma pasta de muitas exigências, e o telefone não parou nem um minuto aqui, né? Uma coisa impressionante. E agradeço a presença, volte sempre e conte sempre com a Jovem Pan. Tá certo, Fabiano. Agradeço aí também a você, a toda a equipe da Jovem Pan e a todos que nos acompanharam também pela live Facebook, e dizer que é uma grande alegria estar com vocês aqui, e sempre que nos chamar estaremos à disposição para trazer os esclarecimentos que a nossa cidade merece. Ficou algo que o senhor gostaria de acrescentar? Olha, tem muitas informações que a gente pode estar tratando aí, mas na outra oportunidade, então, nós damos sequência à nossa conversa. Tá bom, então. Muito obrigado. Secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana de Porto Alegre, Elisandro Sabino. Agradecemos muito a presença aqui na Jovem Pan, trazendo informações sobre o trânsito de Porto Alegre, as obras que são tão importantes, alguns prazos foram dados e foram importantes para que a gente possa ter ideia de quando teremos a nossa cidade melhor para nosso trânsito, para nosso lazer, como é o caso da Orla também. Gente, muito obrigado pelo carinho com a Jovem Pan. Live Jovem Pan fica por aqui, esta edição. Às 2 da tarde a gente volta com o Live Jovem Pan recebendo o músico Tonho Croco, vocalista Ultraman, com carreira solo, e também com a Tributo Timaya, agradecendo aí a central de bandas com o Flávio Passos. Tonho Croco estará conosco às 2 da tarde. Lisandro, obrigado. Satisfação. Um abraço. Obrigado. Jovem Pan, Live Jovem Pan voltando, portanto, às 2 da tarde. Muito obrigado pelo carinho com a Jovem Pan. Curta a página, fique por dentro das promoções, tem muita coisa boa por aí. Até mais.